Olá pessoal, professor José Barbosa, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre ideias e opiniões, né? Trabalhar aí estas habilidades que vão nos nortear aí para este assunto que nós vamos tratar nesta aula. Crônica com diálogo argumentativo. A palavra crônica vem da palavra grega crônica, de cronos, que significa tempo. Hoje, há várias modalidades de crônica. Tem a crônica literária, jornalística, futebolística, opinativa, histórica e humorística. Temos aí a crônica com diálogo argumentativo, uma narrativa curta, de ficção a partir de fatos cotidianos. A crônica são pequenas histórias que acontecem no nosso dia a dia. Tem a intenção humorística e crítica, é uma linguagem mais informal do nosso cotidiano. A construção tem um diálogo argumentativo e as circunstâncias estão publicadas em jornais ou livros. O diálogo argumentativo na crônica está relacionado com a alternância de falas com defesa de ideias e opiniões. Ela tem a intenção de convencer alguém. A linguagem e expressões mais informais, com pausas, interrupções, repetições. A sua construção, a sua sucessão de alternância nos turnos da fala entre os interlocutores. Veja que a crônica está dentro de uma argumentação muito próxima de um artigo de opinião. Nós podemos dividir o diálogo argumentativo na crônica. O diálogo, sequência conversacional em que se representa a fala das personagens. O travessão, que mostra na escrita o início da fala de um personagem. O turno de fala, que é o momento ou a vez da fala de cada personagem. E a língua falada, que, claro, possui marcas de oralidade, gírias, repetições, não segue regras da gramática, né? Pode ser numa linguagem do cotidiano, mais informal. O discurso, a fala das personagens direto, a personagem usa suas próprias falas, ou o discurso indireto, o narrador relata o que a personagem falou. Também os argumentos são as razões, as provas, os fundamentos, os raciocínios que utilizamos para defender, sustentar uma ideia ou um ponto de vista. Os recursos de estilo numa linguagem figurada, né? Para enriquecer o texto, o autor pode empregar alguns recursos que dão à sua crônica mais estilo, mais expressividade. Nós temos a personificação, que é uma figura de linguagem, um recurso pelo qual atribui características de seres humanos a objetos, animais, planta. Vemos aí, a natureza é cruel. Nem sempre, às vezes, o coelho escapa. Aí é uma analogia ao Recruta Zero. Empregamos recursos estilísticos na linguagem do dia a dia, sem percebermos, mas podemos empregá-los intencionalmente para enriquecer nossa linguagem, nossos textos. Temos também a metonímia, que é uma figura de linguagem, um recurso estilístico que denomina algo por proximidade de significados ou ideias, isto é, emprego do todo pela parte. Um exemplo aí, se não tem teto, por que não entra no exército? Vão me deixar ficar sentado o dia todo? Não, essa função está preenchida. Então, nós temos aí a metonímia.
Pintura, posicionamento perante a realidade. Dialogar, argumentar para defender ideias é uma habilidade fundamental para enfrentarmos com mais criticidade a consciência, a vida em sociedade. Há várias maneiras de expressarmos nossas opiniões. Uma delas é pela arte. Para protestar contra o bombardeio de Guernica por aviões de Hitler a pedido do ditador Franco, o pintor Pablo Picasso fez a seguinte obra. O que é uma frase? Uma unidade de sentido que tem por objetivo comunicar algo. A frase pode ser nominal, que é organizada sem verbo, ou a frase verbal ou oração, organizada com verbo. Aí nós temos aí o artigo de opinião, que é um texto geralmente publicado em jornais, em revistas ou na internet, com a interpretação ou opinião do autor. A intenção do artigo de opinião é defender uma ideia, sua construção é organizada em introdução, argumentação e conclusão, é uma linguagem clara e usos de recursos. Veja que o objetivo do artigo de opinião realmente é convencer o leitor. Normalmente ele é em primeira pessoa ou ele é em terceira pessoa, onde existe um posicionamento de ideias, né, de valores, geralmente com algumas propostas aí, algumas indicações. Também podem ser citados a fala de algumas autoridades no discurso direto. Lembrando que quando eu vou citar uma autoridade, eu preciso colocar entre aspas e colocar também o nome dessa autoridade para que o meu texto se torne mais confiável, que com a autoridade valide melhor os meus argumentos. Um artigo de opinião é composto por uma introdução, apresentação do tema, isto é, do assunto a ser tratado pelo autor da sua opinião, a argumentação, os fatos, os dados, as ideias, os raciocínios, as citações, os exemplos que sustentam a opinião do autor, e a conclusão, que é a retomada da opinião apresentada na introdução, no resumo das ideias, o autor reforçando seu posicionamento. Lembrando que no artigo de opinião também podem acontecer contra-argumentos. Tudo isso precisa ser comprovado com fatos, dados, ideias. Não é só dizer eu não concordo, preciso que eu tenha argumentos que sustentem o meu posicionamento. Aqui nós temos fato e opinião. A foto abaixo, publicada pelo jornal Estado de São Paulo, tem a seguinte legenda: 2004 foi o ano das greves e das filas intermináveis. Funcionários do INSS cruzaram os braços por todo o país. O fotógrafo foi neutro em relação ao problema. Qual a opinião dele? Vemos aqui fato. Agora nós vamos escrever colocando as nossas considerações, as nossas opiniões. Então, diante de um fato, eu vou me posicionar a favor, com uma introdução, um desenvolvimento, uma conclusão, ou eu vou me posicionar contra, dizendo por que sou contra, também numa introdução, um desenvolvimento e conclusão, seguindo a norma culta, as regras gramaticais de paragrafação, pontuação, acentuação, adequação ao tema, e também a questão da coesão e coerência. Também, na Ideias e Opiniões, falamos dos cartoons e opinião. O cartoon é um desenho humorístico, anedota, gráfica, que satiriza comportamentos humanos, também chamada de vinheta cômica, geralmente destinada à publicação jornalística. Também é um grande veículo de opinião. Observe esse cartoon na tira abaixo, de Laerte, extrair a opinião vinculada. Sou médico, deixe-me passar. Todos achavam que ele ia socorrer, na verdade ele queria apenas se sentar. Aí então uma crítica, né, principalmente a questão da saúde,
é uma crítica humorística à sociedade.